Vamos para a mensagem, então? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Todo mundo está ansioso para ouvir a voz de Deus? Amém? Deus já tem falado, Deus já tem ministrado, mas Ele tem muito mais para você. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Nós vamos ler até o versículo 42. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe conosco no telão. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Disse: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Amém? O tema da mensagem essa noite é Sentinelas de Cristo. Amém? Quem já ouviu falar essa palavra, sentinela? Levante a mão. Já ouviu essa palavra? Alguém sabe me dizer o significado, ainda que seja com as suas palavras, sem medo de errar? Aqui todo mundo veio para aprender, ok? Alguém sabe o significado, gostaria de compartilhar aquilo que entende? Sentinela é o quê? Vigia, vigilante. Muito bem. É isso mesmo. Vocês estão espertos, afiados? Nós vemos aqui o relato das últimas horas de Jesus. As últimas horas de agonia antes da crucificação. Aliás, antes da crucificação veio a traição. Então Jesus está nas últimas horas, perto da traição, e ele começa a sentir uma tristeza profunda, uma agonia. Ele ficou perturbado em espírito, e ele chamou 3 dos seus discípulos mais chegados: Pedro, Tiago e João. Se eu não me engano, no Evangelho de Mateus vai falar que era Pedro e os filhos de Zebedeu, que é a mesma coisa. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E aí ele chama eles para esse lugar chamado Getsemane. E para quem está aqui na Igreja do Servinho há mais tempo, sabe que nós fizemos uma série de estudos. E pegamos o Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, e fizemos então pregações expositivas sobre cada capítulo do Evangelho de Mateus. E nós explicamos em um dos cultos que Getsemane é a prensa da azeitona, ok? Como que o azeite é produzido? Como que o azeite é feito? Principalmente nessa época, como que ele era feito? Eles pegavam então o produto da oliveira, e aí a azeitona, ela era moída, ela era esmagada, ela era prensada. Existia então um lugar, uma ferramenta, como se fosse uma máquina, né? Com a tecnologia que eles tinham na época, sem energia elétrica, mas eles então faziam azeite esmagando a azeitona. E o processo é semelhante ao processo de fabricação de vinho. Como que é feito o vinho? Principalmente aqueles vinhos que são produzidos às vezes por famílias, né?
que tem aquelas grandes plantações de uva, como que o vinho é feito? Existe um lugar chamado lagar, aonde colocam várias uvas e as pessoas ali com os pés bem limpinhos vão pisar e esmagar aquela uva até que saia aquele caldo, aquele suco de uva, e depois de um processo de fermentação natural, ele se torna o vinho que é colocado para vender em todos os lugares. Então, Getsemane era o lugar da prensa, o lugar de tortura talvez, o lugar aonde Jesus já estava se preparando para ser esmagado. Assim como a azeitona, ela é esmagada, moída, pressionada para produzir o azeite que todos gostam. Quem gosta de azeite aí, dá um glória a Deus. Tem gente que prefere aquele que é misturado, composto, né? Óleo de soja, né? Mas o azeite, ele está cada vez mais, em especial em nossos dias, ele está cada vez mais desejado, mas talvez nem todos têm condições de comprar, porque está caro, não está, irmãos? Está caro. Eu lembro de uma época que era um azeite puro, 500 ml, era 20 e poucos reais. Agora está os seus 50 reais, em alguns lugares 60 reais. E eu uso o azeite, meu irmão, principalmente para salada. Tem gente que gosta daqueles molhinhos pronto, aquele monte de coisinha, aí põe vinagre, põe limão, posso até comer, mas uma salada boa para mim é azeite e sal. Azeite e sal é uma delícia. Só que ninguém sabe que para você ter o azeite, aquele azeite maravilhoso, um azeite talvez português, não é isso, dentro da sua casa, ele passou por um processo aonde uma azeitona ou várias azeitonas foram esmagadas, foram moídas para que o azeite se tornasse uma realidade. Então Jesus sabia que ele também precisava ser moído para trazer o óleo da alegria para todos aqueles que creem. Quantos creem no Senhor Jesus? Quantos tiveram um encontro com Cristo e passaram no momento da sua conversão, a partir daquele momento, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, passaram a ter uma alegria completa, porque o óleo da alegria que vem de Jesus, ele passou a fazer parte da sua vida. Então, Jesus foi moído, foi esmagado, assim como uma azeitona é esmagada, assim como uma uva ela é pisada, Jesus também foi pisado, mas através desse tipo de sacrifício, nós recebemos a vida eterna. Aleluia. Nós que estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões, nós que estávamos condenados à morte eterna, recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Só que é fácil a gente lembrar de Jesus ressurreto, todo-poderoso. É fácil nós lembrarmos disso, mas é importante nós lembrarmos, não só nos cultos de ceia, mas em todos os momentos oportunos, que não foi fácil a nossa salvação. A nossa salvação não foi fácil para Jesus. Amém? Jesus, ele precisou então ser torturado. Ele sofreu tortura física, psicológica. Ele sofreu inclusive a própria rejeição da parte do Pai, porque os pecados da humanidade inteira estavam sobre Jesus. Deus, sendo santo, não pode se misturar com o pecado, e por isso no momento em que Jesus estava sendo crucificado, Deus, ele se afastou, o Deus Pai se afastou de Jesus, que é Deus Filho. Então Jesus chama 3 homens para estar com ele. Venham comigo passar por esse momento de dor e sofrimento. Fiquem aqui, vigiem, enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste, com uma tristeza mortal, diz o versículo 34. Fiquem aqui e vigiem. Vigiem. Sentinelas, de fato, é um vigilante. Nos tempos bíblicos, eram vigilantes que ficavam em torres. Toda a cidade, ela era cercada por muros, tinha um portão principal e tinham torres aonde ficavam as sentinelas. Em algumas traduções da Bíblia, essas torres eram chamadas de atalaia. Quem já ouviu falar na palavra atalaia?
Inclusive alguns falam assim, não, nós devemos ser atalaias do Senhor. O que é uma atalaia do Senhor? É como uma torre de vigia, que está ali trabalhando a serviço do reino de Deus. E os sentinelas, que eram vigilantes, seja diurno ou noturno, eles ficavam ali num período longo, observando se algum inimigo se aproximava da cidade. Se eles percebiam, porque eles tinham uma visão privilegiada, eles estavam no lugar mais alto na cidade, numa torre, se eles percebiam que algum inimigo estava se aproximando, o que eles faziam? Eles soavam um alarme através de uma trombeta. Eles tocavam uma trombeta e através de um sinal específico nessa trombeta, eles avisavam principalmente as autoridades, o exército, de que, ei, fiquem alertas, fiquem espertos, o inimigo se aproxima, estejam a postos, peguem as suas espadas, peguem os seus escudos, vamos cada um na sua posição, vamos tomar posição porque o inimigo se aproxima. Então ele não só observava tudo o que acontecia em volta da cidade, mas também eles tinham a responsabilidade de avisar os demais, para que os demais também estivessem alertas. Então, amado irmão, alguns trabalhavam de dia, outros trabalhavam de noite, e tinham a responsabilidade de proteger a cidade. Acompanhe comigo Isaías capítulo 21, verso 6. Isaías 21, verso 6 diz assim: assim me diz o Senhor, vá, coloque um vigia de prontidão para que ele anuncie o que vê. Quando ele vir carruagens com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou montados em camelos, que fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou, dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem em uma carruagem com uma parelha de cavalos. E esta é a sua resposta. Caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Então aqui apenas para exemplificar o que faziam as sentinelas, o que faziam os vigilantes, eles eram então convocados a realizar esse trabalho, e exigia muita responsabilidade. E é interessante que Jesus chama 3 discípulos, para quê? Para ser os 3 sentinelas dele. Falou, vigiem, fiquem aqui, porque eu preciso ainda orar. Então vigiem e orem. E aí Jesus faz isso, quando ele volta, percebe que os discípulos estão fazendo o quê? Volta aí para mim. Marcos capítulo 14, no versículo 37. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por 1 hora. Meu irmão, 1 horinha sequer ele não pôde vigiar. E pelo texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que isso acontece 1, 2, 3 vezes. Jesus fala, vigia, fiquem alerta, prestem atenção ao que está acontecendo à sua volta. Não porque Jesus não queria ser pego, não, ele não queria ser pego no momento errado. Em vários momentos tentaram matar Jesus, tentaram até jogar ele de um precipício, mas não era chegada a hora dele. Ele precisava ser entregue voluntariamente na mão dos pecadores. Em vários momentos quiseram matá-lo e ele simplesmente escapou. Por quê? Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, Jesus estava se preparando para o momento em que ele ia se entregar para morrer. Mas ele não queria ser pego antes do momento certo. Por isso ele disse, vigiem, vigiem, fiquem em alerta, estejam em oração, mas estejam também, é como se estivesse orando de olho aberto. Ora com um olho fechado e um outro aberto. Porque sabe o que tem acontecido, amado irmão? Tem muita gente que acha que vai vencer as tentações, vai vencer o diabo apenas com oração. E eu quero dizer para você nessa noite, a oração não é suficiente
para fazer você vencer. Amém? Você precisa, antes de orar, vigiar. Vigiem e orem. Só oração não adianta, só vigilância também não adianta. Acontece que muitos acabam só lembrando da oração e esquecendo de vigiar. Vigiar em tudo aquilo que está fazendo. E ali, Jesus percebe que eles não conseguiram vigiar nem mesmo por 1 hora. Eles dormiram e muitos de nós estamos dormindo. Não apenas no culto, como o pastor Rafael falou aqui. Dormir no culto é o menor de todos os problemas. Mas muitos de nós estamos dormindo na nossa vida espiritual. Sem perceber, o diabo, os demônios estão pintando e bordando. Estão dando risada à nossa cara. Estão fazendo o que querem conosco. Por quê? Porque nós não estamos em alertas, não estamos vigiando, não estamos tomando posição como sentinelas, não estamos subindo na torre de vigilância para observar o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na nossa família. Como muitos pregadores já diziam no passado, o diabo muitas vezes está entrando dentro da sua casa, o diabo muitas vezes está sequestrando os seus filhos, muitas vezes através da televisão, hoje por meio da internet, muitas vezes pela influência que seus filhos têm lá fora, na escola, junto com os colegas. Mas somente uma pessoa que ora, mas vigia, vai proteger a si mesmo e toda a sua família. Amém, irmão? Deus, Ele ama você e Ele quer que você chegue lá no dia do juízo final, perseverando na fé, como um verdadeiro vitorioso. E só vai ser vitorioso quem vigia e quem ora. Aleluia, sentinelas de Cristo é o tema da mensagem. Então, meu irmão, nós vemos aí em Isaías que o sentinela, ele tinha que avisar o povo. Ele tinha que alertar o povo. Mas não tem como alertar o povo se ele mesmo não estiver em alerta. Você precisa estar com a sua antena ligada. Você precisa estar com o seu radar ligado. Porque senão o inimigo vai vir por onde você menos imagina. E mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você esteja orando, é capaz do inimigo te dar uma rasteira. Por quê? Você pensou que só a oração seria suficiente. Você não percebeu que muitas vezes você precisa vigiar no que você fala, no que você vê, o que você ouve, o lugar que você frequenta, as pessoas que você ouve, as atitudes que você tem ou as atitudes que você deixa de ter. Não adianta, é como a Bíblia fala sobre ajudar o próximo, né? Não adianta eu chegar e falar assim, vejo um necessitado e falar, Deus abençoe, Senhor, faz esse pobre ficar rico, faz aparecer alimento na mesa desse pobre. Adianta essa oração? Não adianta de nada. Isso está lá em Tiago, isso está lá em 1 João, não adianta de nada. Nós precisamos antes estender a nossa mão. Eu oro, mas quando eu não posso fazer nada, quando é coisas que o homem não pode fazer, então eu oro. Agora, quando é coisas que eu posso fazer, eu não vou orar para Deus fazer o dinheiro aparecer na minha casa para pagar as contas. Eu tenho que trabalhar, não é isso? Você tem que trabalhar. E mesmo você que não trabalha porque é aposentado, só é aposentado porque trabalhou bastante. Se você não trabalhar, não adianta orar. Ah, Senhor, faz o dinheiro aparecer na minha casa. Eu vou plantar aqui um pé de laranja e que, em vez de nascer laranja, vai nascer umas notas ali de R$100. Não vai, meu irmão. Você precisa orar. Mas você precisa fazer a sua parte. Vigiar é a parte que cabe a cada um de nós. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Tem muita gente que pode até orar bastante, mas não tem a atitude certa, a postura certa diante de algumas situações. Como um pregador falou antigamente, falou, tem gente que ora quando é para agir e age quando é para orar. Meu irmão, saiba discernir o momento de orar e o momento de agir. Saiba discernir o momento que é só oração e o momento que é vigilância. Preste atenção, cuidado. Cuidado onde pisa. Sabe quando a pessoa está ali em terreno inimigo e às vezes o inimigo plantou ali várias minas que explodem, aquelas bombas que
ficam camufladas assim na terra, num campo minado. Imagina, você está andando num campo minado. Você precisa prestar atenção aonde você pisa. Porque, de repente, você está pisando numa bomba. E aí, tudo vai por água abaixo. Então, meu irmão, nós precisamos vigiar, não apenas orar. As agências bancárias, nós sabemos que, infelizmente, Sales não tem mais, né? A única agência bancária que tinha foi embora. A gente ouviu falar e até ouviu o barulho de explosões em alguns momentos. Pelo menos uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, alguém explodia um caixa eletrônico, não é isso? Mas nós sabemos que as agências bancárias, eles contratam serviços de segurança, não é isso? Vigilantes, para ficarem ali pelo menos durante o dia. A gente sabe que tem alguns bancos em São Paulo que coloca vigilante de dia e de noite. Por quê? Porque quer proteger o dinheiro, não é isso? Quer proteger o patrimônio ali da agência bancária e o dinheiro que antes do mundo digital, o dinheiro era totalmente guardado ali fisicamente. Então, eles gastam dinheiro contratando vigilantes, que são sentinelas, biblicamente falando, e também investem em sistema de segurança como câmeras. Por quê? Tanto os vigilantes, eu sei que em agências pequenas tem que ter pelo menos 2 vigilantes, outras agências maiores 3, 4, 5 vigilantes que ficam ali espalhados. E esses vigilantes, eles ficam normalmente armados, só que antes dele usar a arma dele, ele precisa estar atento, observando o que está à sua volta. Eu sei que meu pai já foi vigilante, meu tio Moacir também já foi vigilante. Quem mais já foi vigilante aqui de banco? Ó, o nosso irmão aqui. Então, tem que estar atento, não tem? Tem que estar observando. Espera aí, qualquer atitude suspeita, qualquer pessoa que de repente entre de forma suspeita, eles já ficam em alerta e já começam a dar um toque um para o outro. E de repente, alguns bancos a gente sabe que tem até alguns botões ali, dispositivo que você aperta e já aciona a polícia mais próxima. Não é isso? Então os vigilantes, eles têm que enxergar, eles têm que visualizar o que está acontecendo fora ali da agência, mais próximo, e o que acontece dentro da agência. As câmeras de segurança, elas são olhos também, é a visão que o banco quer, é a vigilância espalhada em toda a agência. Então eles investem nisso, não é isso? Eu fiquei sabendo que até mesmo os traficantes nas comunidades, nas favelas, eles investem em vigilantes. Tem os chamados campanas, que eles ficam em lugares estratégicos na favela, olhando para ver se não entra um policial ou se não entra alguém de uma facção rival, porque eles entendem a importância de vigiar para proteger. E recentemente, aqueles que assistem jornais ou acompanham pela internet sabem que, mais uma vez, Israel foi atacado por mísseis. Quem viu isso no jornal? O Irã começou a atacar Israel, por quê? Israel, usando aquela tática que a maior defesa é o ataque, o Israel que está sendo ameaçado de extinção há muitos anos pelo Irã, que patrocina terroristas, patrocina então o Hamas, o Hezbollah, Boko Haram, que são terroristas islâmicos. A gente sabe separar aqueles que são moderados, aqueles que são discretos, daqueles que são extremistas. Nem todo islâmico, nem todo aquele que segue o Corão, ele vai ser extremista. Mas a gente sabe que existem esses grupos que são extremistas, terroristas, que trabalharam por anos para exterminar o povo de Israel, a nação de Israel. E eles estavam produzindo bombas nucleares. Eles estavam enriquecendo urânio para construir bombas e ameaçando Israel por muito tempo. Israel foi lá e atacou as bases aonde eles construíam as bombas e matou os principais líderes terroristas que estavam trabalhando para atacar Israel.
o Irã foi lá e começou a jogar míssil, não apenas nos militares ou nas bases estratégicas. Ele começou a lançar míssil geral, em toda a cidade ali de Tel Aviv, nos prédios, nas casas, no meio de civis, pessoas comuns. Só que Israel tem um sistema de defesa que é chamado Iron Dome, ou o domo de ferro, que é um sistema que ele tem rastreadores. Ele consegue detectar quando um míssil está se aproximando. E ao detectar que um míssil está se aproximando, existe ali uma tecnologia que vai ativar um míssil em Israel. E esse míssil vai subir na direção do míssil do inimigo para explodir e destruir esse míssil. Então, a explosão acontece no ar para que o míssil inimigo não atinja a terra de Israel. Então, esse sistema, que é um sistema muito eficaz, normalmente ele tem uma eficiência ali de 90% de segurança e defesa. Um ou outro míssil acaba escapando e acaba atingindo, como nós vimos que atingiu. Mas, no geral, se não tivesse sistema de defesa, com certeza, milhares de pessoas já teriam perdido as suas vidas. Além dos bunkers, os locais onde eles se protegem, existe então esse sistema chamado domo de ferro, que é um sistema que vigia o céu de Israel. E eu pergunto para você, você está vigiando, meu irmão, o céu da tua vida espiritual? Você tem um domo de ferro também na sua vida para quando Satanás lançar os dardos inflamados, quando ele começar a lançar um míssil para atingir você, a sua esposa, os seus filhos, atingir alguém da sua parentela, você tem um sistema de defesa, um sistema de segurança? Sim ou não, irmão? Na verdade, você tem à sua disposição. Basta você buscar o Espírito Santo, basta você usar a sua fé como escudo, basta você orar e vigiar. Vigiar. Marcos 12:38 faz parte do texto base. Versículo 38 vai falar. Jesus vai falar o quê? Aos 3. Eles deveriam vigiar e orar para não cair em tentação. Não é isso? Em 2 Samuel 11, nós vemos um relato do rei Davi. Rei Davi era um homem de Deus, sim ou não? Era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Se ele viesse pregar aqui nos nossos dias, imagina que ele encontrou uma máquina do tempo e ele fosse transportado para o futuro e viesse aqui no nosso tempo. Você deixaria ele pregar nessa igreja? Sim ou não? Mas a Bíblia fala que Davi, na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, ele simplesmente deixou de ir guerrear, como era comum de todo rei. E a Bíblia fala que ele ficou no palácio. Ele deveria estar na batalha, junto com os seus soldados, mas ele decidiu ficar no palácio. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais de todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixou de cumprir uma responsabilidade. Ao invés de fazer o que ele foi ungido para fazer, ele decidiu ficar dando bobeira no palácio. E aí andando, passeando, não tem o que fazer. Não, você tem, Davi, você tinha que estar lá na guerra. Não, mas eu estou aqui de bobeira, sem ter o que fazer. De repente ele olha na janela, opa, uma mulher pelada tomando banho. E começou a se interessar por essa mulher. E aí aqueles que conhecem, depois podem ler com mais calma em casa, vai saber que ele não se contentou em pecar apenas cobiçando a mulher com os olhos. Ele começou caindo na tentação. Primeiro a tentação da preguiça, Em vez de ir para a guerra, quis ficar em casa. Em vez de trabalhar, ele quis ficar dando bobeira. Segundo, ele olhou
a mulher, que inclusive era casada com Urias, olhou uma mulher. Ele poderia dar aquela primeira olhada e falar, opa, peraí, não, e virar e sair para fora, fecha a janela, opa, aqui, terreno perigoso. Mas não, ele continuou lá. Aí, ele pede para os seus empregados, os seus oficiais, chamarem essa mulher. E óbvio que qualquer pessoa que recebesse uma ordem de um rei, na época dos reis, tinha que obedecer. Era uma questão absoluta a autoridade de um rei. Era questão de vida ou morte. Se você dissesse não para um rei, você poderia morrer. O rei poderia matar você por coisas menores. Então a mulher foi, e ele pediu para se deitar com essa mulher, ele se deita com essa mulher. Essa mulher engravida. E aí, quando ele percebe que ele engravidou uma mulher que nem era esposa dele, era esposa de um soldado dele, ele teve a brilhante ideia de dar férias antecipadas para o soldado Urias. Não, eu vou deixar ele ficar ali tendo uma segunda lua de mel, aí ele vai ter relação com a mulher dele, e de repente quando a barriga começar a crescer, ele vai pensar que o filho é dele. Mais um pecado, mais uma tentação que caiu. Davi vigiou? Não vigiou. Aí, meu irmão, como se não bastasse isso, esse Urias que era tão fiel ao seu rei, sem saber que o rei tinha pegado a mulher dele, ele simplesmente fala, rei, você acha que eu faria um absurdo desse, de ficar aqui, me divertindo com a minha esposa, tendo uma lua de mel com ela, enquanto os meus irmãos estão lá, se sacrificando na guerra? Não, eu quero ir para a guerra, não vou ficar com a minha esposa não. Não é tempo de lua de mel mais não. Aí Davi ficou meio sem saída, então ele pede para o capitão da guarda colocar Urias na frente da batalha, porque aqueles que estão na frente da batalha são os primeiros a morrer. Olha quanto pecado, olha, um abismo levou a outro abismo, né? Um problema levou a outro problema, tudo começou por uma coisa boba. Ah, hoje eu não quero trabalhar. Ah, hoje eu não quero ir para a guerra, eu quero ficar aqui no palácio. Ele não vigiou. Então, estar em alerta, ser um sentinela, é prestar atenção nas mínimas coisas. As coisas mais bobas, meu irmão, levaram pessoas à ruína. E Davi é um dos exemplos. Davi, meu irmão, ele fez algo terrível. Ele causou um mal terrível, porque não vigiou. Já o José do Egito, que foi seduzido, tentado, assediado pela esposa do seu patrão Potifar, a mulher agarrou ele e falou, deite-se comigo. Sabe o que ele fez? Saiu correndo. Porque José era alguém que orava, mas também vigiava. Se José ficasse ali, falou, não, eu vou ficar aqui e não vou cair com essa mulher. Ele ia cair, meu irmão. Não ia nem adiantar ele ficar orando, Senhor, me livra dessa mulher, me livra dessa mulher. Não, ele teve que sair correndo. Não adianta querer enfrentar a mulher pelada, principalmente os homens, né? Não adianta enfrentar porque você não vai conseguir, você tem que correr. Vigiar nem sempre é você estar parado de frente do problema, de frente do inimigo, apenas orando a Deus. Vigiar é muitas vezes sair correndo. Foge da aparência do mal, foge daquilo que vai trazer algum tipo de risco para você, meu irmão. José fugiu, mesmo assim ele foi preso, mas no final ele saiu vitorioso. 1 Tessalonicenses 5,6 fala, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Então, não é tempo de dormir, meu irmão, não é tempo de dormir. Espiritualmente falando, é tempo de orar e é tempo de vigiar. Conforme você lê a palavra de Deus, meu irmão, conforme você lê a Bíblia, você vai se preparando, você começa a enxergar coisas que você não enxergava. E assim como um sentinela que enxerga a distância, opa, está vindo uma carruagem ali, parece que é um inimigo, vamos ficar alerta. Toquem a trombeta, soem o alarme, porque o inimigo se aproxima. Mas muitos cristãos, muitos que já foram batizados, tomam a ceia, muitos tomaram uma rasteira. Por quê? Às vezes sem nem perceber, sem nem entender. Até oravam, mas não vigiavam. Não vigiavam no que falavam. Não vigiavam nas atitudes. Não vigiavam nos lugares que frequentava. Brincou com fogo, brincou com o inimigo. E acabou tomando uma rasteira. O pastor Rafael pregou sobre o jovem Eutico que dormiu na janela, no terceiro andar.
Dormiu na pregação do apóstolo Paulo. Paulo pregou mais ou menos das 6 da tarde até meia-noite. E depois o jovem ficou com sono, porque ninguém merece, né? Malemar aqui, meia hora, 40 minutos já é tão difícil, né? Ouvir uma pregação, passou de 40 minutos, fala, ixi, essa pregação já está longa demais. Imagina ficar das 6 da tarde até a meia-noite. O jovem não aguentou. O jovem Eutico estava ali sentado na janela, dormiu, caiu para trás e morreu. Paulo foi lá, orou, ressuscitou o menino, subiram e ele continuou pregando até o dia seguinte, até de manhã do outro dia. Então, fica a dica aí, acho que o pastor Rafael esqueceu de falar essa parte, que foi uma pregação da tarde de um dia até amanhã do outro dia. Amém, irmão? Você pode glorificar a Deus pelos pastores da igreja que você tem? Aleluia. Eu preguei há uns dias atrás, sobre o perigo do inimigo que nos cerca, esperando uma oportunidade para nos devorar. Baseado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, ele ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Quem é um sentinela de Cristo, quem está na torre de vigia, não vai ser devorado pelo inimigo. Ainda que o inimigo te cerque, ainda que um exército se acampe ao seu redor, meu irmão, você não vai perecer, você não vai ser derrotado, porque o Senhor está com você, mas Ele só ajuda aquele que está em alerta, aquele que está vigiando. Não pense que você pode viver de maneira irresponsável. Deixa a vida me levar, eu vou vivendo, vou na igreja, oro de vez em quando, e Deus vai me guardar. Não. Ele pede para que você vigie, faça a sua parte, vigie, porque depois não vai adiantar você falar, não, por que Deus não me guardou? Não, Deus está sempre te guardando. Aliás, Ele é o guarda de Israel, que Ele não dorme, Ele está sempre nos livrando, nos protegendo. Mas Ele não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. A responsabilidade que você tem, Ele não vai pegar para Ele. Vigiar é com você, meu irmão. Então, por isso precisamos vigiar com o que falamos, o que pensamos. Vem um pensamento. Você está alimentando o pensamento ou está jogando ele fora? Você está alimentando ou deixando de alimentar esse pensamento? Como agimos, como deixamos de agir, os lugares que frequentamos. Cuidado onde você pisa, porque muitas vezes você pode tomar uma rasteira, não discernindo o lugar em que você está pisando. Se não vigiar, não adianta orar. Precisa vigiar e orar para vencer. E eu quero dizer para você nessa noite, você nasceu para vencer, meu irmão. Deus não te fez, meu irmão, para ser um derrotado. Deus não te fez para ficar tomando rasteira do inimigo o tempo todo. Deus te fez para vencer. E Ele já colocou o seu próprio Espírito dentro de você. Ele é o seu ajudador. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Mas você precisa orar. E muito mais, vigiar, porque Deus te fez uma sentinela de Cristo. Entra hoje mesmo, meu irmão, na torre de vigia, se você não tem vigiado até aqui. Sobe, meu irmão, no lugar, no poço que Deus colocou para você, observando tudo que está acontecendo à sua volta. E aí eu tenho certeza que você vai chegar no dia mais importante, que é o dia da nossa salvação definitiva. Você vai chegar intacto, vitorioso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.